Aleluia. Amém? Amém, igreja? Amém, família? Que dia lindo é esse dia do domingo, né, do Senhor, e principalmente quando é o retorno do imersão. Olha só como a igreja está linda. Você, curiosamente, olhe para trás, olhe só como é que a nossa igreja está hoje. Você pode aplaudir o nome do Senhor por conta disso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? E de manhã estava cheio também, então glória a Deus. Meus irmãos, este mês de novembro, o tema da nossa série é o Deus da frutificação. Vamos repetir todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. O Deus da frutificação. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14. A partir do verso 7. A versão que eu estou lendo é a versão Almeida Revista e Atualizada, ok? Então, se tiver um pouquinho diferente aí do seu, mas a gente vai estar projetando também. Amém. Meus irmãos, como eu falei, o tema da nossa série é o Deus da frutificação. E para que a gente compreenda, né, o que é a frutificação, eu vou trazer algumas informações para vocês nesta noite. Amém? O tema da mensagem de hoje é da poda à frutificação. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Eu amo fazer isso. Se você não gosta, paciência. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o tema da mensagem de hoje é da poda à frutificação. Isso, da poda à frutificação. Quero ver se você vai esquecer. E olha só o que diz o texto bíblico, Jó, capítulo 14, a partir do verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? Feche seus olhos, mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai Santo, Deus bendito, muito obrigado, Jesus, pela noite de hoje. Obrigado pela imersão, Senhor. Quantas vidas foram impactadas pela Tua presença, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, foram cheias do Teu Espírito Santo naquele lugar, renovaram as alianças. E eu te peço, Senhor, que a partir de hoje, estas e a Tua igreja também possa, ó Deus, vir frutificar no Senhor. Espírito Santo, que através da Tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Por isso, prepara o nosso coração, Senhor, como uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra, e que essa semente venha germinar, venha crescer e venha dar muitos frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para que a gente possa compreender o processo de frutificação, a gente precisa entender que antes de qualquer planta, de qualquer árvore, ela gerar frutos, gerar sementes, ou seja, gerar a possibilidade para que a espécie dela seja perpetuada, a gente precisa compreender que há um processo de incômodo que acontece antes disso, que é o período de florescer. E aí, pesquisando, já que hoje é a abertura da série, eu queria trazer para você o que é enxergando bem. Esta é uma flor. Aqui vocês estão vendo as partes de uma flor, né? Nós temos ali o ovário, o estilete e o óvulo, e o estigma, formando o pistilo, que é a parte feminina da flor. E nós temos do outro lado o filete e a antera, formando o estame, que é a parte masculina da flor. O fruto, ele vai surgir na flor exatamente quando a flor ela é fecundada pelo pólen. E aí esse pólen ele vai entrar ali, ó, pelo estigma,
e ele vai fecundar o óvulo que está no interior do ovário da flor. Tá? Vai cair uma questão dessa, escuta o que eu estou falando. E aí, na botânica, todo esse processo é o processo que eles vão chamar de frutificação. Quando a planta ela é fertilizada, ela é polinizada e fertilizada, o que é que vai acontecer? Vai surgir um fruto dali daquela planta. Se a planta ela não for fertilizada por algum agente polinizador, e esse agente polinizador pode ser uma abelha, pode ser qualquer tipo de inseto, pode ser um vento, pode ser a água, pode ser até o próprio ser humano, se ela não for fecundada, fertilizada, né, polinizada, aquela flor ela vai murchar e ela vai cair, ela não vai formar fruto. Mas se ela for polinizada e fertilizada, o que é que vai acontecer? Vai murchar e vai cair apenas, prestem atenção, as pétalas, que aí todo mundo sabe, essa partezinha verde, que eu tenho certeza que todo mundo chamava de partezinha verde, que a gente não sabe o nome, todo mundo chamava partezinha verde, mas essa partezinha verde, elas são as sépalas, certo? Então, olha só, pétalas, sépalas, se vierem filhas gêmeas, pode botar esse nome, tá? Pétalas e sépalas, ok? Vai cair as pétalas, as sépalas e o estame, que é aquela parte, cadê o estame? Ali, aquela parte do órgão sexual masculino da flor, assim por dizer. E a partir dessa polinização e dessa fertilização, dessa fecundação, as pétalas, as sépalas e os estames, normalmente vão murchar e vão cair. Enquanto o óvulo que foi fecundado no interior do ovário vai começar a crescer e vai formar um novo fruto. E aí, a este processo, a botânica vai chamar de frutificação. Todo mundo entendeu? Aí pode colocar a outra imagem. Isso. Após a planta ser frutificada, após a planta ser fecundada, vai formar o fruto. E aí o fruto, ele vai ter 3 partes gerais, que é o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, aqui exemplificados no abacate. Delícia. Que vai estar protegendo a semente, ou seja, vai estar protegendo a posteridade daquela espécie. O período de frutificação de uma planta, ele é antecedido pelo período em que a árvore floresceu. Coloca agora a terceira imagem. Toda árvore, para que ela venha dar fruto, ela precisa florescer e ser fertilizada, como eu já havia falado anteriormente. Embora as flores, elas sejam um símbolo de romantismo, né? Quando você está ali querendo conquistar a menina, no casamento, toda aquela coisa, pedido de casamento e tudo, só faltou o buquê de rosa, mas vai chegar, viu? Cadê Rebeca? Tá por aí? Rebeca, vai chegar o buquê de rosa, viu? Ó, joguei a responsa para tu, velho. As flores, elas representam o romantismo, a elegância, mas a gente não pode esquecer que mesmo assim elas atraem insetos, porque faz parte desse processo de frutificação. E a estação que nós chamamos da estação dos frutos é o outono, que curiosamente é também a mesma estação onde as árvores elas perdem as suas folhas. Por uma questão estratégica de economia de energia, a árvore vai perder as suas folhas para que ela possa frutificar. E aí, meus irmãos, essa introdução a gente começa a entender. Nenhuma árvore, prestem atenção nessa frase, nenhuma árvore frutifica sem antes ser incomodada. Porque a frutificação, para que haja a frutificação, a árvore precisa passar pelo incômodo da polinização. E eu não sei quais são as folhas que você, como árvore, está perdendo. Eu não sei aquilo que você está vendo cair, aquilo que você está vendo perder. Mas isso, meus irmãos, conhecendo a botânica e conhecendo toda a ordem natural que Deus estabeleceu,
Não foi o homem, não foi um engenheiro agrônomo, foi o próprio Deus, o nosso agricultor. Jesus vai dizer isso. Meu pai é o agricultor. Então, conhecendo a natureza biológica que o próprio Deus estabeleceu, o fato de você estar perdendo folhas ou perdendo alguma coisa, e quando eu falo aqui perder folhas, eu digo perder alguma coisa. Às vezes a gente tem uma comunhão com Deus, é fiel com Deus, e às vezes a gente olha no espelho ou para refletir na hora que vai dormir ou em qualquer outro momento e pensa, meu Deus, o que é que está acontecendo? Parece que depois que eu me converti, que eu resolvi fazer a coisa certa, parece que as coisas estão dando tudo errado para mim, eu estou perdendo todas as minhas folhas, eu estou sendo incomodado por diversos insetos, e aí os insetos vêm na sua mente as circunstâncias que você quiser. Mas conhecendo, meus irmãos, a natureza biológica que Deus estabeleceu para as plantas, quando uma árvore perde as suas folhas, isso é sinal de que vem fruto por aí. Isso é sinal de que você está prestes a frutificar. Quando você recebe agentes polinizadores, abelhas, insetos, para incomodar muitas vezes o seu dia a dia, meu irmão, Deus usa as circunstâncias adversas da sua vida para fazer você frutificar. Deus usa as suas perdas para fazer você crescer, para fazer você frutificar ainda mais. Assim acontece com as árvores. Nem toda flor, como eu havia falado, vai virar um fruto, mas todo fruto, um dia, já foi incomodado por algum agente polinizador. E aqui você traga a aplicação que vier melhor à sua mente. Às vezes no dia a dia é muito bom viver o imersão. É maravilhoso. Sexta, sábado e domingo, menino, a gente com a comida feita, chega e come. Cadê o irmão que só falou na comida? A comida, meu filho, não é boa não. A comida ela é maravilhosa. Nem o Nau serve uma comida daquela. É, meu amigo. A comida maravilhosa, pessoas crentes, uma comunhão. Você dormindo com ar-condicionado? Oh, que delícia. Glória a Deus pela geração. Mas a vida não só são esses 3 dias. Amanhã é segunda-feira. E amanhã muita coisa vai voltar à rotina normal. E é a partir de amanhã que você vai ver muito inseto chegando no seu ouvido e muitas vezes sugestões de Satanás, muitas vezes para fazer você voltar ou pensar da mesma forma que você pensou até a sexta-feira, às 7 horas da noite. E aí, meus irmãos, com o tema da poda à frutificação, eu gostaria de falar sobre 3 podas. 3 podas. Todo mundo aqui sabe o que é uma poda, sim ou não? Amém. A primeira poda é a poda da frutificação. Você pode repetir comigo? Poda da frutificação. E a gente vai começar a entender o texto de trás para frente. A gente começou do 7 ao 9 e a gente vai começar agora voltar do 9 ao 7. Olha só o que diz as Escrituras Sagradas. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. O verso 9 vai trazer como tema central ao cheiro das águas. Meus irmãos, e essa palavra aqui, cheiro, ela é uma palavra que ela vem, né, do grego, da palavra ruach ou rear, que significa literalmente sopro, que significa literalmente aroma. Então, o que é que a Bíblia está querendo dizer? Olha, pelo simples fato do cheiro, do sopro das águas, aquela planta que estava cortada, aquela raiz que estava envelhecida e aquele tronco que estava morto, voltará a viver. Meus irmãos, não é nem o toque da água, é simplesmente a presença das águas, simplesmente o sopro das águas faz surgir uma planta nova.
Aí talvez você esteja pensando, menino, esse pastor, ele falou de árvore, falou de planta, falou de água. Meu Deus, estou entendendo mais nada. Você vai entender agora. Fica aqui comigo, crente. Amém? Fica comigo que no final vai dar tudo certo. Se ainda não está dando certo, é porque não chegou no final. Amém? Vai dar certo. Vamos embora. A água, nas escrituras sagradas, representa, simboliza o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus disse em João capítulo 4, versículo 14, na ocasião falando com a mulher samaritana, que ele era a água da vida. E se ela bebesse daquela água da vida, jamais ela teria sede. O Espírito Santo aqui representado como essa torrente de águas, como esse cheiro de águas, nos faz lembrar que onde o Espírito Santo de Deus chega, aquilo que estava morto, aquilo que estava seco, aquilo que estava podre, aquilo que estava sem vida, aquilo que estava capenga, começa a ser restaurado, começa a florescer e começa a voltar a frutificar. Sabe por que as pessoas voltam do imersão maravilhadas? Por conta do cheiro das águas. Não é que na escola tem uma cachoeira, não. Mas na escola, aquela escola, ela é coberta de oração praticamente o ano inteiro. E tem pessoas que quando chegam na escola, elas dizem assim, menino, eu cheguei aqui e eu senti um negócio diferente. Meu amigo, minha amiga, o negócio diferente que você sentiu foi o cheiro das águas que está naquele lugar. Foi o Espírito Santo de Deus que está naquele lugar. É por isso que quando as pessoas chegam numa imersão secas, podres, cheias de pecado, cheias de capeta, elas saem de lá libertas no poder do Espírito Santo de Deus, e lá mesmo elas são batizadas com o Espírito Santo, e lá mesmo elas são filhas de Deus, são adotadas como filhas de Deus. É lá que maldições são quebradas. E aí eu vou parar de falar para não jogar, né? Para não dizer mais o que é que acontece. Mas fica só, hashtag fica aí a dica. Amém? Sempre após um período de frutificação, vem uma poda. E aí a poda da frutificação significa exatamente isso. Meus irmãos, quando a planta ela está frutificando, quando a planta ela dá frutos, depois que esses frutos saem, e aí eu fui pesquisar sobre isso, o agricultor, a pessoa que está ali, ela vai precisar, depois que aquele fruto sai, ela vai precisar cortar os galhos onde teve aquele fruto, para que novos galhos venham surgir e na próxima safra, outros frutos possam surgir daquele galho, dos novos galhos. Outro detalhe também que é bem curioso sobre a poda da frutificação, é de que eu não sei se você já ouviu falar, mas no interior, eu já ouvi isso, eu aqui em João Pessoa, fui criado aqui em João Pessoa, e eu não ouvia falar sobre isso, até começar a frequentar as aldeias de marcação, né? Como alguns irmãos aqui já sabem, eu dei aula durante um certo tempo por lá. E lá, não sei se vocês já ouviram a avó de vocês dizendo o seguinte, menino, esse abacate não dá abacate não, porque é abacate macho. Essa goiaba, dá goiaba mais não, sabe por quê? Porque essa goiaba é uma goiaba macho, então não dá fruto. E aí sabe o que é que o pessoal faz? O pessoal pega uma foice, aí vai lá no tronco da árvore, dá uma foiçada assim no tronco, tchim, não para matar. E aí, do neida, a planta começa a frutificar. Pela manhã, eu dei esse exemplo. E tinham 3 biólogos aqui. E eu perguntei, eu falei alguma besteira? Não, o senhor está aprovado. Obrigado. Mas tem um detalhe, deixa eu lhe dizer uma curiosidade, a bióloga me falou. Sabe por que a árvore, quando ela não está dando fruto, e as pessoas vão lá e metem o facão, e elas passam a dar fruto? Porque cria nelas, na árvore, e percebam como Deus é perfeito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, o nosso Deus é perfeito.
Você vai lá, dá uma foiçada na árvore, tem! A árvore, pum, do Neida começa a frutificar, a florescer, porque cria na árvore. Os galhos, ela precisa o quê? Criar novas flores. E nessas flores, ela vai acontecer o quê? Vai criar frutos. Então, de forma divina e poderosa, a machadada, né, a foiçada que a pessoa dá na árvore, é como se fosse assim: mulher, reage, tu tem que frutificar. É mais ou menos isso. Né? Tem um ditado parecido com isso no mundo. É mais ou menos isso. A foiçada é tipo, reage. E talvez, meu irmão, nessa noite, Deus esteja dando essa foiçada em você. E dizendo para você: meu filho, minha filha, reaja. Você é árvore, você precisa frutificar. Olha só o que a Escritura fala sobre o fato de não frutificar. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Quem achou dar um glória a Deus aí? Amém. Olha só o que é que Jesus está falando, tá? Isso aqui é o próprio Jesus quem está falando. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa. Ele limpa para que produza ainda mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão e lançarão no fogo e o queimarão. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. É sobre permanecer na vontade, na direção, no lugar que Deus te colocou. E olha só, nisto é glorificado. Nisto o quê? Nisto é glorificado meu Pai. Em quê? Em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Meu irmão, o ramo que não dá fruto, esse é um ramo que está fadado a ir para o fogo. Este é um ramo que será cortado. Os frutos são a evidência de que o galho está ligado à árvore. Ou seja, se estamos ligados à videira verdadeira, nós iremos florescer e frutificar no Senhor. Não tem como um crente ser crente e não ter frutos de salvação para o Senhor. E a gente toca, bate nessa tecla. E esses frutos são vidas. Veja como a nossa igreja está. Quantas vidas estão sendo salvas para a glória do Senhor. E perceba, meu irmão, que esses frutos precisam permanecer. A Bíblia vai nos dizer, e eu sempre falo sobre isso, o céu não vai ficar em festa se você trocar o seu carro. O céu não vai ficar em festa se você for para uma casa maior, se você comprar o seu apartamento, a sua casa própria. Não!
O céu não vai ficar em festa se você conseguiu investir e aí você conseguiu lucrar, sabe lá Deus quantos por cento em cima daquilo que você investiu? Não! O céu não vai ficar em festa se você passar no concurso e aqui eu lanço sobre os meus próprios telhados de vidro esta palavra. Mas a Bíblia vai nos dizer, Deus será glorificado com tudo isso. Sim, Deus será glorificado. Mas a Bíblia vai nos dizer que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende do seu pecado. E aí eu posso dizer que no céu, esse dia de hoje, teve 9 festas. Porque 9 pecadores que estavam afastados, voltaram para o caminho do Senhor. Isto é frutificar. Uma árvore frutífera glorifica a Deus. Quem é discípulo dá frutos. Quem é discípulo ganha vidas. Eu ouvia isso quando eu era muito jovem. Ovelha gera ovelha. E lobo gera lobo. Então, se você é ovelha, meu irmão, você precisa buscar em Deus. Se você é árvore, você precisa buscar em Deus frutificar. E aí eu não sei o que Deus está podando em você nesta noite. Eu não sei onde é que Deus, ou em quem Deus está dando uma foiçada, né, como eu falei já aqui no exemplo, nesta noite. E até vai ficar, se alguém pegar só essa frase, vai viralizar. Eu não sei, até me perdi. Eu não sei qual é a foiçada que Deus está dando para que você reaja e para que você volte a frutificar. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, e eu tenho plena convicção disso. Deus nos poda para que venhamos dar muito mais frutos, como a Escritura nos traz. O homem nos corta para nos silenciar, para nos subjugar, para nos matar, para nos excluir. Meu irmão, eu não sei o galho seco de uma árvore qualquer, né? Onde ninguém jamais, para nossa alegria, ou tristeza para alguns, né? Mas há esperança para você, amém? A Bíblia nos traz essa esperança para a árvore cortada. A segunda poda é a poda da limpeza. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, poda da limpeza. Isso, poda da limpeza. A poda da limpeza, meus irmãos, é a poda em que o agricultor, de forma intencional, vai lá e corta as partes secas, as partes velhas e as partes mortas. Quem gosta de cuidar de planta vai me entender perfeitamente. Às vezes, quando a gente está vendo assim a planta meio capenga, né? Aí a gente vai lá, ela está meio amarelada, e a gente pensa o seguinte... né? Vou cortar que vai dar certo. Se a gente deixa, por exemplo, aquela parte podre na planta ficar lá, o que é que vai acontecer com a planta? Ela vai ficar toda podre e você vai perder a planta inteira. E aqui eu cito como um exemplo. Eu gosto de cuidar de planta, né? 30 a mais, a gente já vai começando a adquirir outros hábitos, né? Fazer o quê? Esses dias, viu, pastor, mandaram para mim um vídeo dizendo que o primeiro sinal de que a pessoa estava ficando velho era a pessoa começar a criar carinho pela planta. Eu disse, obrigado pelo vídeo, amado. E aí eu vou trazer esse exemplo. Eu estava cuidando de uma planta chamada Zamioculca. E a Zamioculca passou meses lá, verde, mas não saía nenhum broto novo. Dá para ornamentar qualquer casa. E aí, meus irmãos, dias depois que eu olhei, 2 brotos saindo, já em outro lugar. Quando eu olhei depois de outra semana, mais 2 brotos. Para resumir a história,
Depois que eu cortei as amilcucas, já surgiram 5 novos brotos. O que é que eu estou querendo dizer aqui com você? Que a poda da limpeza não é uma poda para te matar, mas é uma poda para tirar aquilo que está podre na tua vida, aquilo que está infrutífero na tua vida, aquilo que está seco na tua vida, aquilo que não está funcionando na tua vida. Essa é a poda da limpeza. Aqui, meus irmãos, nesse texto, no capítulo 14, a gente vai observar que Jó, ele vai trazer uma imagem, sobretudo nesse versículo, no versículo 8, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará muitos ramos, e será uma planta nova. Jó, ele vai trazer uma imagem de uma árvore que está no seu estágio de morte já total, uma morte iminente, uma morte próxima. Por quê? Porque a raiz está velha, porque o tronco santo de Deus, entendendo que é Jesus que nos faz frutificar, é Jesus que nos faz florescer, é Jesus que faz surgir novos brotos na árvore que foi cortada. Mesmo que a árvore mude de aparência, mesmo que a árvore tenha o seu tronco cortado, a árvore ela não perde a sua essência. Então, se você é uma árvore frutífera, você tem a essência para frutificar. Você só precisa reagir, meu irmão. Não cessarão os seus rebentos, ou seja, esses rebentos virarão flores, esses rebentos virarão frutos, esses rebentos alimentarão a muitos. E aí, eu não sei o que foi cortado na sua vida. Talvez alguém chegou e cortou um sonho que você tinha. Tem gente que é ladrão da alegria, né? Talvez alguém chegou e jogou em você um balde de água fria, cortou seu sonho. Eu não sei se alguém chegou em você e cortou o ministério de Deus para a sua vida. E a gente escuta muito testemunho sobre isso. Eu era de uma igreja e eu tinha um ministério e eu fui ferido na alma e eu passei a não entender mais nada e eu parei de servir ao Senhor. Talvez o que foi cortado em você foi o desejo de servir ao Senhor, porque você se decepcionou com alguma coisa que acontece na igreja. E deixa eu dar um recado para você, sinceridade, de coração. A igreja que você for, vai acontecer alguma coisa para você se decepcionar. Porque a igreja é feita por seres humanos. Eu não estou invalidando aqui a sua dor, não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu estou dizendo que mesmo que você esteja cortado ou cortada, as suas raízes envelhecidas e o tronco que foi cortado já esteja apodrecendo, já cheio de bicho, com a presença do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, você voltará a ter uma vida nova, com novos brotos, com novas flores e novos frutos no Senhor. Isso quer dizer que você pode voltar a servir ao Senhor. Você pode voltar a sonhar. Você pode voltar a crer naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Não é porque passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos que Deus esqueceu aquilo que Deus prometeu para nós. Eu ouvi isso essa semana da minha esposa. Aquilo que Deus prometeu para nós já é nosso. Olha para a pessoa que está sendo, ela diz assim: aquilo que Deus prometeu para você, já é seu. Pastor, e por que não chegou? Porque você não está preparado para receber ainda. Toda árvore precisa de um tempo. Eu não posso achar que eu vou plantar uma jaca e depois de 1 ano eu vou colher jaca do meu pé de jaca. Para que uma jaca venha florescer e frutificar, o tempo médio é de 8 a 10 anos apenas. Existem árvores, por exemplo, que frutificam depois de 80 anos.
Então eu não sei o tempo que você está esperando, mas eu quero trazer uma palavra de esperança ao seu coração. Eu não sei o que foi cortado em você. Eu não sei quem cortou os seus sonhos, quem cortou o seu ministério. Eu não sei quem tentou abafar aquilo que Deus colocou dentro de você, o dom que Deus colocou dentro de você, porque infelizmente, meus irmãos, existe isso sim, quando muitas vezes as pessoas querem estar bem, e querem ver você bem, mas nunca melhor do que elas. Às vezes as pessoas querem ver Deus usando você, mas nunca mais do que ela. Às vezes as pessoas querem ver Deus falando através da sua vida, mas nunca mais do que ela. Então eu não sei o que abruptamente foi cortado dentro de você, mas eu sei o que a Escritura me fala: ao cheiro das águas, aquilo que foi cortado voltará a viver. Eu sei que há esperança para você, há restauração para você, há restauração para o seu ministério. Ainda há muitos frutos a serem produzidos através da sua vida, através da sua célula. Não desista de orar pela sua célula. Ao cheiro das águas você verá muitos frutos. E aí, para encerrar, eu deixo essa frase para que você possa refletir. O Deus da frutificação é aquele que nos dá a esperança de novos começos. Eu vou dizer de novo para você ouvir melhor. Amém? Abra bem os seus ouvidos. Isso, acorda, dá uma batida assim. Acorda. Isso. Reage. Quantos estão comigo? Dá glória a Deus aqui. Ok. Vou dizer de novo, escutem. O Deus da frutificação é aquele que nos dá a esperança de novos começos. Esse é o Deus da frutificação.